Muito se fala sobre como conquistar um relacionamento, porém, a gente não encontra por aí muito conteúdo de como manter um relacionamento saudável. E quando chega naquele ponto que a gente já conquistou a pessoa que a gente desejava e a gente já tem esse relacionamento? Em um mundo de relacionamentos líquidos, onde muitas vezes as pessoas trocam de namorado como trocam de roupa, ter um relacionamento saudável e duradouro é ganhar na loteria. Para falar melhor sobre esse tema, a gente convidou alguém que entende muito bem desse assunto, que é a Vanessa Mendieta, que além de consteladora familiar, também tem um relacionamento saudável e duradouro há muitos anos. Se tu gostar desse episódio, compartilha com quem tu conhece para que o máximo de pessoas tenham um relacionamento saudável. E siga o nosso canal. Então, seja muito bem-vinda novamente, Vanessa. Para nós é um prazer te ter aqui novamente. A gente fez um episódio com a Vanessa falando do impacto da relação com o nosso pai na nossa vida. Fica aqui o convite para vocês assistirem. Mas hoje a gente vai falar de um tema que a gente sentiu muita falta procurando por aí, que é como manter um relacionamento saudável, né? Se fala muito em conquista de um relacionamento, mas e a manutenção dele? Então, nada melhor do que trazer alguém que tenha resultados, como a Vanessa, que tem um casamento, e ainda visão sistêmica, né, como consteladora. Então, Vanessa, nos fala como que tu vê o equilíbrio entre dar e receber, né, para começo de história, no relacionamento saudável. Muito obrigada. Vou começar, na verdade, agradecendo a vocês mais uma vez esse convite, a confiança. Eu amei, né? Amei o nosso último podcast e, na verdade, até estava conversando, né, com a Ed, que também vocês conhecem. Já fiz vários workshops em relação a isso, né? Toda a visão sistêmica sobre relacionamento. Então, eu vivo isso na prática, na minha vida pessoal, e assim, eu acredito que a maioria das pessoas já tem, a grande maioria das pessoas já tem um pouco uma noção do que seria a constelação familiar, do que seria a visão sistêmica, mas para quem sempre gosto de reforçar que existem, sempre que a gente vai falar em uma visão sistêmica, para início de conversa, para qualquer coisa que nós vamos falar desde o ponto de vista sistêmico, nós vamos iniciar sempre com as 3 leis, não tem por onde fugir. Então, as leis do amor, né, que começa com a lei da ordem ou hierarquia, vem a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Né? Então, elas estão nessa ordem, mas não, elas acontecem todas ao mesmo tempo num relacionamento, né? E então você me perguntou, né, a lei do equilíbrio. E eu gosto muito talvez, gosto muito de iniciar, apesar de não ter um primeiro, eu gosto muito de iniciar com a lei da ordem, a lei da hierarquia, que é onde tudo começa. Então, quando a gente fala com divisão sistêmica, nós estamos falando de sistema familiar. Então, onde tudo começa? Antes de nós. Né? Eu, Vanessa, né, atrás de mim estão meus pais, meus avós, meus bisos, tataravós e tetravós, todos que vieram antes de mim, né, e me conduziram até aqui dentro. Então, quando nós falamos, então, de ordem, né, que isso é bem, eu trouxe aqui, né, inclusive as minhas âncoras, não podemos nunca olhar para os nossos relacionamentos sem olharmos primeiro o que vem antes de nós. Quem veio antes de nós? Onde começamos nós, né? Então, assim, por exemplo, aqui eu vou trazer o nosso, não sei se está dando para ver. Aqui, peraí, deixa eu ver aqui, trazer um pouquinho aqui. Eu trouxe aqui o meu campo. Aqui, né? Podemos ver aqui, né? Um campo onde eu tenho, né? O quem veio antes de mim. Meu pai e minha mãe. E aqui, por exemplo, então, onde vou eu? Vou me colocar aqui perante eles. E é aqui onde começa tudo. Né? Meu pai, minha mãe e eu.
E tudo vem aqui, e claro que pode vir antes disso, né? A gente sabe que muitas vezes a gente não se, que nós não nos espelhamos, temos o nosso pai e nossa mãe, né? Nossa mãe ainda tem os pais dela, e tem os pais ainda dos nossos pais. Então, muitas vezes as relações deles também, os emaranhados deles, começam com a relação dos pais deles. E nós vamos vendo esses relacionamentos e vamos nos espelhando neles. Então, essa é a tal que a gente fala da lei da ordem. E muitas vezes nós, como filhos, temos um pouco esse lado que nós falamos isso acontece por amor, e muitas vezes a gente acaba olhando muito para o relacionamento dos nossos pais de uma forma, muitas vezes, de julgamento, e muitas vezes, e são os dois lados que dá o mesmo problema. Quando julgamos o relacionamento dos nossos pais, porque meu pai trata a minha mãe assim, porque meu pai é isso, porque o meu pai trai a minha mãe, porque meu pai traiu muito a minha mãe, porque meu pai é vagabundo, porque a minha mãe era uma bruxa, meu pai era amoroso e minha mãe era fria, porque ele amava e dava presente, e assim vamos nós achando, nós como crianças, né, na nossa criança arrogante, achando que nós temos esse direito, sendo que, né, o pai, a mãe, nós somos o pai e a nossa mãe, né? E aí nós somos os dois. Então, se eu estou julgando eles, eu estou me julgando, né? Porque eu sou metade dos dois. E eu sou pequeno, eu sou pequena. E essa é a grande consciência. Eu sou pequeno e eles são grandes, gente. E eu não posso entrar nisso aqui, que isso não me pertence. E quando nós chegamos nesse lugar de julgamento, olhando esse relacionamento, o que eu vou fazer? Tudo que eu julgo, tudo que eu excluo, eu não quero ser como meu pai, não quero um homem como meu pai, não quero ser como a minha mãe, eu vou lá e faço o quê? Eu reproduzo esse relacionamento. Geralmente eu encontro um homem como meu pai, ou eu me comporto na relação com a minha mãe. Encontro um homem falando, não, porque a minha mãe, ela era muito frouxa com meu pai, ele fazia ela de gato e sapato, a mãe fazia o pai de gato e sapato. Aí entra numa relação onde ela vive a mesma situação. E aí já entra a questão da lealdade, que já entra o pertencimento. Eu como você, mamãe. Eu como você, papai. E aqui é bem aqui. E não, e o pior de tudo é assim, ó. Eu tô ainda no meu lugar de filha. Pior é assim, ó. Quando eu entro grande, eu me acho, né? Aí me acho bem grande, muitas vezes eu me acho maior que meus pais. É porque minha mãe, ela é muito infantil. Pareço mais velha que a minha mãe. Eu e minha mãe somos amigas. Minha mãe me conta os problemas dela, eu resolvo tudo para ela. O meu pai me conta os problemas que eles têm, aí eu resolvo a relação do pai e da mãe. Olha que loucura, né? E sendo que, então eu tenho até, cadê a minha caixinha? Tá aqui. Isso aqui, gente, não me pertence. Eu pertenço a eles, mas a relação deles não me pertence. Né? Os pais são os meus pais, mas eles são marido e mulher, homem e mulher, eu não tenho nada a ver com isso. Então, aí começa o primeiro ponto da relação, que você quer ter uma boa relação, tenha a sua relação. E é muito interessante, né, Vanessa, porque geralmente quem está nesses emaranhados não percebe, mas o complemento ou o parceiro consegue sentir quando a pessoa ela está indisponível. E essa é uma questão que ela é muito desse sentir, pessoal. Eu gostaria que a Vanessa falasse um pouco sobre isso também, que é quando um olha para a vida, para o relacionamento, e o outro está enredado, né? Então, quais são as questões para que alguém se relacione de um lugar de adulto, essa pessoa não pode, né, estar enredada? Como que a gente percebe isso?
Então, por exemplo, isso acontece muito. Se você se encontrou com essa situação, com certeza ali você também está emaranhada. Isso é muito comum, os casais se encontrarem nos seus emaranhados. Entendeu? Você atrai aquele outro porque você tem um emaranhado semelhante. Então, às vezes, se encontram dois indisponíveis, né? Um pelo julgamento e o outro pela idealização da relação, que é o mesmo viés, tá? Quando nós, inclusive, nós falamos isso no podcast anterior, são a mesma coisa, quando julgamos e quando idealizamos. Então, por exemplo, eu venho de uma família em que os meus pais, meu Deus, eles são maravilhosos, eles se amam. Gente, eu quero ter um relacionamento como o do meu pai e minha mãe, que é um conto de fadas. E eu não sei, isso é coisa da também narrativa da nossa criança. Porque eu, às vezes, eu não sei o que acontece lá no quarto, seu pai e a mãe estão brigando, às vezes tem pais que são mais discretos só. Mas eles passam pelos mesmos processos, pelas dificuldades, só que eles não mostram. Tem pai que briga na frente do filho, aí você tem uma visão. Mas, às vezes, estão acontecendo coisas, você acha que aquele relacionamento ideal, que eu quero igual meu pai e da minha mãe, não quero nada menos do que isso. E aí, o que acontece? Você idealiza aquele homem que ele nunca vai ser igual ao teu pai. Ou o cara idealiza aquela mulher que nunca vai ser igual à mãe dele, né? E aí, olha só o que acontece aqui. Vou tirar esses pais e eu vou colocar, vamos supor que são dois adultos, né? Eu boto aqui um homem e uma mulher, né? Que vem para se relacionar. Então, aqui nós estamos falando numa situação ideal de igualdade, né, de equilíbrio. Inclusive, aqui eu trouxe, né? Olhem só esse aqui, ó. Isso aqui, ó, estão vendo que parece uma gangorra aqui? Esse é um homem e uma mulher. E vocês viram que, não sei o que vocês sentem quando vocês estão vendo essa gangorra aqui, desse homem e dessa mulher vivendo em equilíbrio. Ó. São dois corações, né? Duas pessoas, um homem e uma mulher, né? Numa relação, ou né, um casal, em equilíbrio. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E se eu faço isso? Imagina ficar o tempo todo assim. Ou o tempo todo aqui. O normal é isso aqui, ó. Balança, balança para cá, para lá, e o equilíbrio constante acontece. Agora, o que acontece, por exemplo, quando, olhem só, vocês veem aqui esse homem, eu vou pegar um tamanho maior, né? Porque são homem e mulher, né? Nós estamos falando de criança. Então, temos um homem e uma mulher aqui juntos. Mas vamos supor que esse homem fale para ela, para essa mulher, ou essa mulher fale para o outro ver de alguma forma, de uma forma expressa ou não, que depois a gente vai falar de um tópico bem importante na relação, que é a comunicação, né? De alguma forma, essa mulher se coloca, vamos supor, em vez de estar do lado desse homem, ela se coloca aqui atrás dele. E ela ela faz o quê? Ela está... Em que lugar que ela está aqui? Ela não está do lado dele. Ela está atrás dele. No lugar da mãe? Exatamente. Vocês estão vendo que o que ela faz? Deixa que eu cuido de você. Isso é comum muito entre os antigos, mas eu estou vendo que essa nova geração está fazendo esse mesmo movimento. Ela faz tudo para o cara. Deixa, amor, deixa, você se machucou, deixa que eu ligo para o físio, vou marcar sessões para você está precisando. Ai, não, tua camisa, tá muito feia essa tua camisa, deixa que eu vou lá comprar naquela loja, já sei teu número,
Ah, eu sei a cor que vai ficar melhor em ti. Essa cor azul não fica bem para ti. A cinza vai ficar melhor, eu compro para você. Ai, não, não, tu não está te alimentando direito. Aí vou comprar umas frutas para ti. Quem faz isso? A mamãe. Né? E aí você vê que essa mulher, e o que essa mulher está fazendo? Em primeiro lugar, o que ela está fazendo? Super desrespeitando a hierarquia. Você está dizendo, a tua mãe não é suficiente. Você está tirando o lugar da mãe dele. Olha só, você botou essa sua mãe para o escanteio e você foi para cá. E reclama das infantilidades muitas vezes. Não, e aí, esse homem, olha só, olha o tamanho, porque aí você não vê, deixa eu ver aqui, né? Você não vê a grandeza desse homem e ele vira o quê, ó? Ele vira isso aqui, ó. Ai, porque eu quero um homem. Olha aqui, ó. Pitititico. Vira um bebê, porque você faz tudo para ele. Primeiro que você tirou o lugar da mãe dele. Aí ele está como uma criança, ele já não é um homem, ele não tem nem atitude de homem, ele fica só esperando a mamãe resolver a vida dele. E vocês sabem que a criança, né, esse homem, criança, vocês acham que criança pode trabalhar? Criança não trabalha, até contra a lei, né? Ah, os pais vão presos ainda nesse botam as crianças. Então, criança não trabalha, é contra a lei. Criança ganha dinheiro? Criança transa? Faz sexo? Ou seja, não deveria, né? Pelo menos, né? Então, muitas vezes, acaba tendo uma relação tão parental que nem a parte sexual mais acontece. Ele está totalmente sendo sendo cuidado e vivendo essa criança, porque sempre pensa assim, a criança não toma decisão, a criança, quem que cuida quem que é responsável pela criança? Os pais. Então, essa criança, esse homem que é criança, na verdade, não tem responsabilidade nenhuma, não toma decisão nenhuma, porque criança não toma decisão, quem toma decisão pelas crianças são os pais, a mamãe. A criança não trabalha, não casa, não namora e não faz nada. Só brinca. O que a criança tem que fazer? Brincar. E esse homem essa criança que vai para uma relação, ele está brincando de casinha. Né? Como que eu vou ter uma relação adulta? Não tem condições. Eu sendo a mamãe. E vocês já viram que pode acontecer ao contrário também, né? Então, não vamos falar só que os homens fazem isso, as mulheres também. Inclusive, estou com um caso assim, em que esse é um homem provedor, né? Esse é um homem provedor, é um homem, né? Ele é um empresário, é um menino super bem, um homem bem sucedido, tem dinheiro, tem casa já super estabilizado. Aí ele começou a sair com uma pessoa e ele também se colocou no lugar de salvador, tirou ela de um lugar, de um emprego, de não sei o quê. E onde ele está? Aqui. E ele quer que ela pegue junto com ele na empresa. E ela não. Aí ela disse, eu quero ficar em casa. Poxa, eu vou, né? Vanessa, desculpa te interromper, mas eu acho que tu trouxe um ponto que é bem importante, porque está muito em voga agora na internet, que é essa questão do homem provedor, do quanto as mulheres querem um homem provedor. Então, eu fiquei pensando aqui, qual que é o limite saudável entre esse homem que está nessa questão da masculinidade mais desenvolvida, mais young, né, essa energia, mas não ser o pai também da mulher, né? Mas é aí que eu digo, por isso é muito sutil, porque nós estamos muito nessa fase, o provedor, tá? O provedor, o homem provedor, claro, geralmente, às vezes, não tem problema, porque o equilíbrio, ele não se dá, vamos supor, existem os combinados, os acordos no relacionamento.
Então, vamos supor, agora eu vou, vamos fazer o como? Quando eu vou contar uma situação minha. Quando eu conheci o meu marido, eu estava fazendo faculdade, eu trabalhava muito, e quando fomos morar juntos, eu engravidei, e eu sempre fui workaholic, adoro trabalhar, e sempre fui muito independente, né, com meu dinheiro, aquela coisa, e aí quando eu engravidei, e o meu marido falou, vamos fazer um combinado, deixa, né, eu dou conta, e eu parei 3 anos porque tive um bebê atrás do outro. Eu dou conta, vamos assim, você segura a casa, né? Porque ele viajava muito, né? Viaja muito ainda, mas antigamente mais. Então foi um combinado nosso, onde eu fiquei esse tempo necessário, onde ele se dispôs e eu fiquei cuidando da casa. Ou seja, o que aconteceu ali? Ali houve equilíbrio, né? Porque um lar existe, onde eu estou sustentando de um lado, não é que eu tenho que ele dá dinheiro, eu tenho que dar dinheiro também, né? Porque o equilíbrio ele não se dá numa troca. Eu te dou R$ 100, tu me dá R$ 100, né? O equilíbrio é onde eu vou equilibrar aonde eu vou equilibrar e deixar essa relação equalizada. Se nós dois decidimos ter filhos, tá? Como vamos fazer acontecer essa família? Um exemplo. Vamos, então, tá, você fica em casa, então, esse período, você cuida da casa, você faz isso, cuida das crianças, vamos cuidar bem, vamos levar para a escola, tal. Quando chegou o tempo que o meu filho estava o segundo filho com 1 ano, eu já estava com uma rede de apoio, com isso aí, eu fui para o mercado de trabalho e voltamos, então, eu pago isso, você paga aquilo, né? E também pode ser também, não, eu posso ser um provedor e você fica em casa. Tá bom para nós? Esse é o nosso combinado? Ok, porque eu sei que do meu jeito como dona de casa, do lar, ou dentro da minha profissão, eu vou estar em equilíbrio com ele. Não quer dizer que eu sendo do lar, ou seja, são os combinados entre o casal, onde os dois vão estar confortáveis. E é E muito não vai interessante. pesar, né? Uhum. E E é não muito vai pesar. interessante. É muito interessante isso, Vanessa, porque essa é a história dos meus pais. O Sim, meu pai fez um acordo com a minha mãe e como sim, isso funciona. E quando ele trabalhava, meu pai viajava muito, a minha mãe cuidava da gente, né? sim. E aí chegou um dado momento que a minha mãe decidiu, mas eu quero me desenvolver, eu quero entrar no mercado de trabalho. E aí o combinado mudou. E é interessante porque é um aprendizado para as duas almas, né? Como que um pai que sempre foi o provedor e que trabalhou, agora tem que lidar com as questões emocionais do filho. Eu já não estou mais em casa, mas ele passa isso com o meu irmão. E a minha mãe, que só lidava com as questões emocionais e da casa, agora está no mercado de trabalho. E o quanto esses combinados fazem com que as duas almas cresçam. Porque é um desafio para os dois lados, mas esse acordo ele vai se moldando para o crescimento da alma. Isso é muito lindo, né? Muito legal, porque eu sempre tenho uma crônica que eu acho que vocês já devem ter lido ou não, visto, do Arnaldo Jabor, né? Eu adoro, porque isso fala muito de como funciona. O que o Arnaldo Jabor ele falou que ele, em 30 anos de casamento, ele casou umas 5 vezes, e a mulher dele umas 3. E ele falou assim, as pessoas, quando chegam num determinado momento, elas dizem assim, não quero mais. E elas, geralmente, não é mais isso, já mudou, não, a minha mulher não é mais o que eu quero, o meu marido não é mais o que eu quero. O que essas pessoas fazem? Elas se separam, geralmente, e aí, quando as pessoas se separam, elas emagrecem, né? Geralmente ela emagrece, minha mulher pinta o cabelo, ela emagrece, faz lipo, bota peito, bota a boca, o cara emagrece, faz academia, fica bombado, aí ele tem um grupo de amigos, aí já troca de grupo, frequenta novos lugares, novos grupos, troca de casa, decora, ele falou, e tem outros filhos, e ele falou assim, que ele em 30 anos, ele se casou 5 vezes com a mesma mulher. E ela se casou umas 3, 4 vezes com ele, com o mesmo homem. Só que fizeram as mesmas coisas, novos combinados, um novo casamento.
né? Dizer assim, bom, vamos, puxa vida, me cansei de comer sempre naquele restaurante. Tá, imagina, então vamos comer em outros restaurantes, vamos ter outros grupos de amigos, vamos ter outros hobbies, né? Em tudo. Então, isso é muito legal, quando inclusive, nesse final de semana, estava falando com um cliente meu, ele tem 73 anos, um empresário de 73 anos, que ele se voltou totalmente tecnológico, ele é, né, porque tem um blog, está fazendo live, está ensinando pessoas de mais idade, de 60 a mais, a usarem, e a esposa dele ficou aquém. E aí ele disse, ai, pois é, mas ela é muito frágil, né? Olha só, e aonde que ele está nessa relação aqui, ó? Ele está de papai, né? Tira, né? Ele diz, ai, ela é muito frágil, ela não entende, ela não sabe. Então, às vezes, é nesses combinados que nós resgatamos o outro também, ou às vezes vemos que o nosso marido, nosso namorado, ele está voando, tá? O que eu vou fazer? Ou eu vou junto, né? Ou voamos separados. Né? E isso acontece também, às vezes a mulher está estudando, está crescendo, e o cara aqui, ó, nem... Então, voa junto? Tá afim? Tá, vamos... Não, sinto muito, nossos voos vão ser... Um vai para o Rio, outro vai para São Paulo, assim, vou, né? Norte e Sul. Mas eu acho que tu trouxe um ponto vital num relacionamento saudável. Eu não cheguei, né, à concretização de um relacionamento saudável, porém, nos que eu tive, obviamente, eu fiz uma análise dos pontos positivos, e um dos grandes pontos é uma boa comunicação, né? A comunicação é bem importante. E eu acho que, mas tu trouxe, ao meu ver, uma das grandes chaves de relacionamento de longo prazo, que eu vejo que hoje em dia, com essa questão de amores líquidos, né, tem muita dificuldade, que é reinventar a pessoa que tu ama e não pensar, e não descartar, ai, essa pessoa aqui não é vegana, não quero ela, entendeu? Não, em vez de ter uma conversa, ver como pode chegar aquilo, sabe? Eu vejo que as pessoas, elas têm muito essa idealização de colocar no pedestal que elas desejam, se a pessoa não corresponde 100%, elas muitas vezes já querem descartar e podem estar perdendo a oportunidade de um bom relacionamento a partir disso, né? Então, o quanto que a gente vale a pena investir em algumas questões, e eu queria que tu dissesse essas pessoas que acabam excluindo. Como que é esse movimento sistêmico de achar que nunca alguém tá bom o suficiente aí? É mais difícil também manter um relacionamento saudável. Eu vou te falar, eu vou falar algo um pouco polêmico, eu sinto assim, né, que, assim, o grande problema, ao mesmo tempo em que nós estamos vivendo relações líquidas, essa coisa tudo muito rápido, e a pessoa não tem a paciência. Eu vou dizer para vocês, assim, eu conheci o meu marido, e o ajuste, você tem noção, né? Porque imagine, nós somos nosso pai, nossa mãe, que nós e algo mais. E nós temos todo o universo, todo um sistema. Então, vocês têm noção de que quando nós estamos, olhem só, esse homem e essa mulher que estão formando uma relação, atrás deles tem gerações e gerações e gerações. Tem dois sistemas, dois universos e milhares de emaranhados, né? E então, imaginem vocês, para você conseguir viver com isso, o ajuste que é. Se nós mesmos ficamos, né, em terapia para podermos nos entender, para entendermos a nós mesmos, imagine você ter que também estar com o outro e viver em harmonia com o outro. É possível? É possível. Existe harmonia? Existe harmonia. Mas não existe idealizar. O que mata, assim, em qualquer relação, isso de amizade, de trabalho, é a idealização. Então, o que eu digo é, quando nos relacionamos como dois adultos e olhamos para o outro, né, como um sistema, com muito respeito, mas assim, ó, olhando aqui, estão vendo os dois se olhando, com muito respeito, e você fala assim, ó, eu vejo você, e todos os que vieram antes de você. Eu vejo teu pai e tua mãe em você. E honro. E eu vejo todo o teu sistema em você e honro. E o mesmo esse homem vê todo o sistema atrás dela. E honra. Né? Porque quando nós começamos a criticar, aí entramos na parte da comunicação.
onde você fala assim, é porque tua mãe é uma chata. Tua mãe é uma chata, nossa, ela enche, ela se mete, ai, ela é não sei o quê, aí o teu pai, não sei o quê, e aí você começa, e ele também fala, nossa, você tá falando igualzinho a tua mãe, tá vendo? Tá, não sei o quê, e aí começa ou você fala, teu irmão, e você, teu avô, e o que você está desrespeitando todo o sistema, se você está falando dele, e você está falando da família dele, você está falando dele. Então, que amor é esse, que você diz, eu te amo, mas não amo da onde você vem e aonde você pertence? Da mesma forma, ele também, se em algum momento porque ali, tô igual a tua família é assim, tua família, ou você não sei o quê, tá? E aí quem tá falando, gente, ele tá desrespeitando algo muito sagrado, é da onde você vem. E quem você é, porque você é todos eles. Então, quando olhamos com esse olhar de eu honro da onde você vem. Do jeito que você é, eu te amo. Se é o que você quer mesmo, e se não quer também, você libera o outro, E né? aproveitando essa deixa, assim, Vanessa, a gente entende a complexidade dos sistemas, né? Hum, E a gente consegue entender esses emaranhados, tanto dos nossos sistemas como do outro. Mas como, e se isso é possível, a gente perceber essa combinatividade de sistemas? Porque, bem verdade, na prática, e quando a gente observa o mundo adulto, existem, né, os princípios morais e éticos, mas existem muito as preferências de cada um. Então, por exemplo, talvez para mim seja muito importante ter um homem de X maneira e para Vicky é diferente. Mas e aí, sim, quando a gente encontra esse parceiro, qual que é essa linha para a gente compreender? Ó, esse sistema ele combina com o meu e eu consigo reconhecer e a gente vai crescer juntos, ou esse sistema ele não funciona para mim porque é. o meu é diferente e eu talvez prefira desse jeito, ainda que veja e respeite o outro. Essa linha me parece muito tênue. Tem como a gente identificar? Sim, eu acho que, assim, ó, tem coisas, todo mundo tem uma checklist, né? Tem, inclusive, terapias que falam, você para encontrar, né, sua alma gêmea, seu parceiro da sua vida, faz uma lista de tudo que você quer, o que é negociável, o que é inegociável. Então, às vezes, nós temos uma lista muito rígida, né? Porque eu gosto de sei lá, vamos falar em música. Eu gosto de música clássica, eu gosto disso, daquilo, gosto de ópera, gosto disso, daquilo, e o outro gosta de pisadinha, de pagode, de, sei lá, né? MC não sei quem, né? Vamos supor. E é uma coisa totalmente, meu Deus, eu falei, meu Deus, como que eu vou amar um cara que gosta de MC, alguém? Aí, só que isso não é o mais importante. Ou seja, tudo bem, porque hoje em dia eu falo por mim. Eu vou falar da minha experiência pessoal, porque assim, o meu marido, por exemplo, gosta, ainda bem que eu sou sou pisciana, né? Então são bem assim, flex. Então, o meu marido adora rock clássico, gosta de algumas músicas regionais. E eu gosto, por exemplo, eu gosto de samba, adoro um samba, gosto também de rock, mas gosto disso, gosto de música latina. E jamais que meu marido vai comigo, por exemplo, num show sei lá, do Alexandre Pires. Eu já fui em 3, eu acho. Ele jamais iria comigo, mas tudo bem, ok, entendeu? Agora, onde eu me encontro com ele, aí tem um show de tal, de rock e tal, eu gosto, eu curto, e nós vamos. E tudo bem, porque isso não vai, pelo menos não é algo que vai afetar. Agora, há valores muito importantes, que eu acho assim que principalmente são os nossos objetivos dentro do nosso processo, dentro da nossa relação e momento de vida, porque aí que acontece, que aí entram os novos combinados. Quando nós iniciamos a nossa relação, nós íamos para cá, para lá, eu acompanhava fulano, ele me acompanhava, mas só que chega uma hora que quando você chega na relação
e você vê que os nossos caminhos, ele fala assim, não, eu sou carnívora, você é vegano. Ainda dá para conviver. Acho, tem pessoas que depende como é que o teu parceiro seja carnívoro e você seja vegana, depende se isso fere você. Tem vezes que eu conheço casais que um é super carnívoro e o outro mega vegano, e tudo certo. E tem para o outro que é uma questão filosófica que fere, que isso, né, não dá, fere, não dá. Por exemplo, tem um que fuma e outro que detesta cigarro. E não consegue admirar, não consegue nem sentir o cheiro. E eu conheço gente que nunca fumou e convive super bem com quem fuma. Então, vocês entendem que o que é negociável para você? O que para mim é inegociável? Eu, Vanessa, por exemplo, com meu marido, nós somos assim, praticamente muito diferentes em uma série de coisas. Mas assim, os nossos valores, assim, em termos de espiritualidade, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não existo sem a espiritualidade, não existo sem a minha fé. Eu vivo a minha fé 24 horas. Então, eu não poderia nunca, por exemplo, estar com uma pessoa que para ela isso não existe. Não conseguiria estar. Eu conheço gente que é super e vive com um ateu de boa. Eu não conseguiria. Sim, porque isso é fundamental na minha existência. Então, e como criar os meus filhos dessa forma, porque aí como educar, porque ali entra filhos também no processo, porque quando você entra numa relação, você quer ter uma relação séria ela se desenvolve para um casamento, e se o casal decide, ela tem filhos, e essa educação tem que ser conjunta e coerente. Eu acho que tu trouxe um ponto muito bom, Vanessa, que é essa questão dos valores. Porque Sim. Se eles estão alinhados, é muito mais fácil que no longo prazo consiga se manter uma relação estável, né? Mas tu sabe que eu estava numa constelação, um grupo de relacionamento, inclusive agora no sábado, Sim. E uma questão me chamou muita atenção. A gente estava falando sobre exemplos, né, do imaginário coletivo de histórias de romance. Titanic, Romeu e Julieta, um mais desgraçado que o outro. Sim. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente não tem inserido na nossa sociedade, até como exemplo do que é amor, essa questão do amor pacífico, do amor do dia a dia, um amor de rotina, que não vai ter picos de paixão, mas ainda assim vai trazer paz para o nosso coração, né? Então, como que tu vê essa questão? Porque numa relação a longo prazo, obviamente, não vai ter esses picos de paixão toda hora. Eu te digo, eu gosto muito de falar, de trabalhar em cima da realidade e do que se vive, né? Porque a teoria é uma coisa muito linda, né? Mas eu falo de realidade. Então, nós estamos falando também das idealizações, das narrativas, e você falando dessa questão, Titanic, né, e amores trágicos, mas também de amores idealizados como felizes para sempre, né, aquele amor, Sim, ele existe, só que, e uma coisa que eu confesso a vocês que me incomoda um pouco bastante, é a questão, por exemplo, da alma gêmea e da chama gêmea, né? Isso traz, assim, eu acho que traz para o ser humano uma coisa muito limitante, muito caixinha, de novo, muito limitante. Por quê? Porque como é que você conhece alguém? E a paixão, ela traz isso, todos nós, né? Já vivemos uma paixão que você conhece alguém que... Né, bate o peito e você fala, meu Deus, é o amor da minha vida, que você viu uma vez e, meu Deus, aquele beijo... E às vezes é aquela coisa tão boa daquele momento que talvez não volte a acontecer também. Ou você não volte a encontrar a pessoa, ou dura um período que é muito bom e acaba. Né? Não quer dizer, e pode ser que desse grande amor também surja realmente uma relação. Tudo é possível. Mas na relação da alma gêmea que a gente fala, né? Olha aqui, ó. Olha, até trancou aqui o negócio. Aqui. Olha só, então, o que nós... A nossa idealização, eu trouxe esse coraçãozinho bem para falar disso. Então, a nossa idealização é assim, aqui esse tem uma alma, eu sou outra alma. Eu sou uma alma, sou outra alma, e eu sei que existe esse outro pedaço de mim que vai me completar, que, nossa, quando a gente se encontrava, assim, aquele uol,
e a gente vai se encaixar e vai ser perfeito. Olha que lindo, né? Olha só esse encaixe, olha esse ponto perfeito de intersecção, né? Esse é o nosso ideal, sempre achamos, e aí tá amarrado, é essa chama gêmea, onde a gente vai encontrar, vamos ser felizes para sempre, e, nossa, isso, vamos viver por toda a eternidade em outras vidas e tudo mais, olha, e agora imagine você que você encontra alguém que você acha que é isso, e de repente esse encaixe dura um mês, aí já começa. Aí já fica tudo meio assim. E aí eu faço o quê? Aí eu começo a forçar. Nossa, mas era tão maravilhoso no começo. Nossa, nós tínhamos aquela paixão, aquele encaixe, aquela coisa linda. E aí você começa a se degladiar e a ficar nesse relacionamento, querendo que volte a ser aquela alma gêmea que vocês eram. E não foi, foi a paixão, entendeu? Aquele conto de fadas que nós tanto procuramos. E não encaixou e não encaixa mais. Ó. E você fica grudado, né? Ainda às vezes tem gente que não consegue estar disponível para outro relacionamento, porque ela ainda está conectada com essa suposta alma gêmea que ela encontrou um dia, que não sabe, algo aconteceu, não sei se foi macumba, não sei se foi inveja, foi, né, olho gordo do nosso amor, né, nossos amigos não gostavam dele e atrapalharam, mas eu sei que ele é, ou ela é, né, porque acontece também, o cara fica, ele não está disponível, ele ainda conectado com essa... Mas até uma gêmea tem várias, hein, pessoal? Então não se foque em uma pessoa só que não está dando certo. Então, por isso que eu digo, vocês entendem que, na verdade, às vezes é uma coisa que talvez ela vai se construindo, ou pode ser assim, encaixou e ficou também, né? Não digo, eu, por exemplo, com meu marido, vou dizer, eu conheci ele, eu tinha um outro relacionamento, eu estava num relacionamento há quase 6 anos, 5 anos e meio, e uma relação séria também, né, casada, e me casei muito cedo, me casei com 20, quase 21 anos, e me separei com 25, quase 26. Eu conheci o Edu 22 dias depois que eu me separei, meu marido. Olha! Eu conheci 22 dias depois, e com ele foi assim, ó, e ficamos, assim. E aí ele me pediu namoro depois de uma semana, e depois de um mês me pediu para morarmos juntos, eu não fui morar junto. Depois de 10 meses ele falou assim, cansei de brincar de namoradinho, ou a gente vai morar junto ou deu para mim. Aí eu falei, vamos lá, né? Vou morar com ele. Fui, né? Para mim foi assim, meio no susto, meio na... Mas, então, assim, por isso que eu falo, não existe fórmula, existe o fluir da coisa, né? Então, e aí nós fomos... E uma coisa que permeou sempre e até hoje permeia a nossa relação é justamente a questão que a gente falou primeiro, a comunicação. Isso é tão importante, a comunicação, porque você estava falando o que sobra depois da paixão, não é que sobra, o que dá continuidade ao relacionamento quando essa paixão, né, que sempre é tão forte durante 1 ano, 2 anos, a comunicação, a conversa, o diálogo. Quando você, sabe, tem aquela música, tá, conversar por horas e horas e horas, né? Horas e horas e horas, né? Você sente que... E você fala assim, gente, eu às vezes penso, o que tanto a gente conversa? Eu não sei, mas a gente conversa. O WhatsApp todo dia, a gente se manda mensagem, a gente se fala, a gente fica conversando, e é isso, sabe, gente? E assim, ó, tem vezes que a comunicação, tem vezes que o homem, ele tem mais dificuldade em conversar. Nós, mulheres, somos ai, vamos conversar, aí vem a DR, né? Ai, o cara já revira os olhos, eu falo assim, ai, meu Deus, tá bom. Então, nós queremos conversar, e às vezes a conversa, ela pode ser uma conversa leve, mas às vezes existe uma coisa que muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu evito ao máximo
esse lugar de conversas difíceis, eu sempre evitei. E, recentemente, eu vivi uma coisa muito importante, interessante, a importância das conversas difíceis. Uhum. Não toda hora está com conversa difícil, isso também leva ao atrito, né? Mas a importância, porque diz que a felicidade pode estar do outro lado, onde estão as conversas difíceis. É muito lindo isso, Vanessa, a tua jornada e o quanto a gente consegue perceber, né, desse lugar de valores e virtudes, o que verdadeiramente é duradouro. Eu tenho uma crença muito forte, assim, de que a gente nunca se separa ou de que a gente nunca foge do nosso caminho. A gente sempre está nesse estado da nossa própria alma, e principalmente quando a gente é pautado daí do meu ponto de vista pela espiritualidade, não tem nada que não se revele, né? Então, o quanto é importante a gente perceber em todas as relações aquilo que verdadeiramente é duradouro ou que não, como tu falou, existe um ciclo ali. E qual o aprendizado que eu tive com aquele ciclo, né? Então, essas travessias dessa profundidade do ser e dessa conexão com nós mesmos, entendendo o outro como um espelho, estando em verdade, é muito importante também, né? Para que a gente não entre naquela ilusão de se emaranhar e talvez aquilo não dê certo, ou de talvez onde eu posso melhorar, porque sim, essa é uma possível relação que vai ser eterna enquanto dure nessa realidade, né? Então é muito importante a gente estar em verdade. Para encerrar, queria agradecer muito a tua presença aqui. Se tu E, pudesse trazer um conselho do teu coração, né, de percepção sobre o amor e sobre essas relações, sobre esse relacionamento duradouro dentro da constelação familiar, qual seria? inclusive, eu gosto muito das cartinhas, e hoje eu tirei tirei umas cartinhas sistêmicas e uma dos 12 corações, né? E que eu trabalho com esse sistema para fazer as minhas constelações, eu achei muito interessante que eu tirei pela ordem, né? E aqui diz assim, a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar, que a gente falou, né? Entre o dar e o receber, é essencial para uma relação bem-sucedida. Eu tirei, e ela já veio pautar, né? O nosso podcast, né? E diz assim, o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo, né? Não brigar com o velho e construir o novo, né? E a lei da ordem. Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem, não há amor. Então, foi como começamos, né? O nosso. E aqui veio muito essa coisa que eu falei também da hierarquia. Eu sou pequeno e você é grande. Essa humildade dentro da relação, né? Do nosso lugar de pertencimento, do nosso lugar na relação, e né, como a gente estava falando, e muito também falamos do lugar de pai e mãe, mas também, né, como falamos a vez passada, então, esse é o lugar do masculino, esse é o lugar do feminino, e quando também estar trocado, e você está no lugar do masculino, e o outro no lugar do feminino, também atrapalha. Então, é sempre o lugar, estar no nosso lugar é a dica primordial, né? E tem aqui, ó, esse é muito importante, que é uma grande liberação, que diz assim, vocês são os pais certos para mim. Eu deixo o casamento de vocês, podem repetir, vocês são os pais certos para mim, e deixo o casamento de vocês com vocês, e recebo a vida de cada um de vocês. E a frase final para todos é, agora, para quem quer se relacionar, em quem está dentro do relacionamento, essa frase de solução. Agora estou pronto, estou pronta para ir para a vida e me relacionar de forma saudável. E, fechando também, olhem aqui esse coração que é diferente desse coração que se encaixa. Eles são, como eu amo esse coração, porque esse coração são dois inteiros, que eles juntos em equivalência, eles formam um ser, né? Porque é ele, ela e a relação.
que é uma terceira pessoa, né? Os dois formamos uma relação, mas com dois inteiros, né? Isso é muito importante. É isso.